Olá, tudo bem com você? É com muita honra que a gente dá início a mais um estudo muito especial da série Ensinos de Jesus. Hoje com um tema muito sensível, o que Jesus ensinou sobre a morte. Para esse estudo, para esse momento muito solene, eu convidei um amigo meu, Gabriel Fantinelli. Gabriel, obrigado por participar com a gente aí desse momento. É um prazer estar aqui com você, Igor. E vamos que vamos, tamo junto, vamos em frente aí. Falar sobre esse tema intrigante, né? E desafiador. Desafiador, essa é uma palavra. Eu já chorei algumas vezes pela morte de pessoas queridas, por parentes meus, por pessoas que eu amo, e acredito que você também. Sim, também, infelizmente, né? Não quero começar o nosso papo aqui com um clima de baixo astral, mas também recentemente tive uma perda grande, né? Não só eu, minha família toda, né? Que foi o meu avô, Dorivaldo, que foi a mais recente também. Antes também o meu avô, Zé Rodrigues, que também era bastante conhecido, e foi também os dois mais recentes aí. E vamos discorrer sobre o assunto, Vamos entender um pouquinho. Vamos entender. Sabe, querido ouvinte, você que está nos ouvindo aí, está conectado com a gente, eu quero dizer uma coisa, que a Bíblia nem sempre tem a preocupação em responder todos os assuntos, em abordar todos os assuntos, mas o assunto da morte, por um acaso, é um assunto muito falado e é um assunto que nós temos muita luz, há muitas orientações. Eu me lembro de um texto de Paulo, e ele diz assim: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo, ele copia Jesus quando ele vai tratar aqueles que morrem, tratando a morte como um sono. E ele diz assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito sobre o assunto da morte. Eu quero que vocês conheçam, porque ao vocês conhecerem, vocês vão desenvolver então competências importantes para passar por momentos de luto e desenvolver competências para que a gente possa um dia ver aqueles que amamos. Perfeito, Igor. Cara, eu achei demais isso que você falou, porque o que vai realmente salvar a gente, acredito que não só nesse tema da morte, mas em vários outros, é a questão do estudo, né? De você se aprofundar e pesquisar mesmo. Então, sair da ignorância, sabe? Isso é fantástico, cara. A gente tem que opinião sentir de Paulo aí também. Cara, a gente tem que sentir realmente um incômodo de não conhecer. Até Paulo fala que mais nobres são os de... Me ajuda aí agora, que fugiu, os de Bereia do que os de Tessalônica, alguma coisa, porque eles investigavam, né? Eles estudavam e viu que o que Paulo estava falando estava na Bíblia. Se procedia ou não, né? Pô, se eu não soubesse, ia ficar feio pra mim, mas, então, a gente não combinou essa, hein? Foi um teste sem querer aí, ó. Mas tava esperto. Paulo, ele cumprimenta, né? E ele dá um elogio pro pessoal de Bereia. Por quê? Porque Paulo pregava e o pessoal de Tessalônica acreditava em tudo que Paulo estava falando, né? E aí o pessoal de Bereia não, o pessoal de Bereia ia nas escrituras e falou, o que Paulo está falando tem nexo. E esse é o convite, já que o Gabriel tocou sobre esse assunto, Gabriel, o convite é para quem está ouvindo isso que a gente está conversando, o ensino de Jesus, vai para a palavra, pega o seu caderninho, anota os textos aí, tá? E compara, contrasta, confere, vê se o que a gente está falando realmente está na Bíblia. Sobre a morte, Gabriel, existe um assunto muito, muito controverso, né? Algumas pessoas falam, e aí? A nossa alma, ela é mortal ou ela é imortal? Somos mortais ou imortais? E existem algumas crenças andando por aí. Certo. Muitos creem na doutrina da imortalidade da alma, né? Igor, vamos para a Bíblia, cara. A Bíblia vai responder isso. O que você me manda aí? Cara, tem um texto muito bom aqui e muito esclarecedor que está em Ezequiel. São dois... Ezequiel 18, né? A gente pode ler o capítulo 18, versículo 4 e depois o 20. Lê esses versos aí. Você então que está nos acompanhando, pegue seu caderninho, Ezequiel, capítulo 18, verso 4 e verso 20. Lê pra gente, por favor. Vou começar aqui no 4, ó. Então fala o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Cara, lê de novo, porque isso daí é meio embaçado. Lê de novo. Vamos essa lá. Última parte, a alma que pecar, essa morrerá.
É essa que é a parte que nos interessa, assim, no nosso bate-papo, né? Lê o verso 20. Mas vou ler o 20 então, vamos lá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. É essa a tradução da minha Bíblia aqui. Eu quero desafiar você que está nos ouvindo e também fazer uma explicação. Esse podcast não tem nem de longe o objetivo de desrespeitar a fé, a crendice, a crença de quem está nos ouvindo, mas sim de trazer um panorama bíblico, de ler a palavra e entender. Perfeito. O que a Bíblia está dizendo que a alma que pecar, essa morrerá. Então a alma ela está condicionada a viver ou a morrer. E a gente precisa lembrar de uma coisa muito curiosa, que a primeira mentira que foi colocada na palavra de Deus foi a mentira da serpente para a mulher, dizendo assim, ó, certamente não morrereis. Pô, você está falando do primeiro livro da Bíblia, do Gênesis, e esse tema da morte já está presente. Então, olha a importância dele, né? Ele já está no primeiro livro da Bíblia. E esse tema vai discorrer do primeiro até o final. Quer dizer, do Gênesis ao Apocalipse a gente vai estar permeando esse tema aí. Por quê? Porque de acordo com o que nós acreditamos, que é a teoria da criação, né, o criacionismo, Deus não criou ninguém para morrer. Ele criou para a gente viver eternamente. Por isso que a morte afeta tanto a gente e é tão contrária à nossa natureza, né? E daí vem o engano de Satanás, né, da serpente, que diz que Eva não, se comesse o fruto, não morreria. Todavia assim, era uma mentira. Não foi, e a serpente diz, não foi isso que Deus te disse que se você comesse você ia morrer? Não, certamente não morrereis. Então realmente foi um contraponto à palavra de Deus. Então foi uma guerra, uma batalha contra a palavra de Deus, né? E assim, a gente tem um texto de Timóteo, eu queria compartilhar com você que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo. É 1 Timóteo 6,17, que diz assim, ó, 6,16, perdão. Diz assim, ó, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Tá falando de Deus aqui, né? E aqui a gente vê também o capítulo 1, o verso 17 do mesmo livro, 1 Timóteo, diz, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o que a gente precisa entender? Jesus, ele bate no peito e ele diz assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. E em João 11, quando ele vai ressuscitar Lázaro, que é o amigo dele, ele diz assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a forma de voltar a viver alguém é por um processo que a gente conversou semana passada. Não, no episódio passado, sobre a volta de Jesus, é pela ressurreição. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais específico da morte, e aqui a gente vê um panorama sendo criado, bíblico, de que realmente a alma ela é mortal. Algumas pessoas, elas creem que quando a pessoa morre, se ela foi boa, a alma vai para o paraíso. E se ela for ruim, a alma vai para o inferno, e se tiver mais ou menos, vai para um meio termo ali, um purgatório. Interessantíssimo isso aí, Igor, interessantíssimo. Então, quer dizer, temos 3 caminhos aí. A morte, né? A morte nos dá 3 opções, vamos dizer assim. Ou eu vou para o paraíso, ou eu vou para o inferno, ou eu vou para o purgatório. Cara, mas foge do nexo isso, com todo respeito aos que acreditam nisso. Pois não. Né? Porque como que eu vou... isso não tem respaldo bíblico. Não tem nenhum. O perdão, assim, da palavra não tem amparo bíblico nenhum. Né? E assim, a pessoa ela é livre para acreditar no que ela
bem quiser. Certo. Então a pessoa ela tem a liberdade de acreditar no que ela quiser. Só que assim, é muito importante que ela saiba de onde ela está tirando a informação, principalmente assuntos que são cruciais, Uhum. né? Então imagina, a pessoa ela acredita num pós-morte, ela acredita que vai ter realmente algo depois que ela morrer, e ela põe a sua crença onde? Em achismos. E Pô, achismos. será que não é o tempo, né, das pessoas que creem em Jesus acreditarem na palavra de Deus, na palavra revelada? Porque o que a Bíblia diz, vai dizer assim, essa é uma proposta, tem muita gente falando sobre essa proposta, mas essa proposta não tem apoio bíblico. Você quer ver outra, Gabriel? Tem gente que acredita, por exemplo, que quem morre, a pessoa que morre, ela vai então passar por um outro processo e ela vai reencarnar. Exatamente. Reencarnar, então, em um outro ser. E se a pessoa fez bastante coisa boa, ela reencarna num ser mais evoluído ou numa situação mais privilegiada. Se a pessoa foi ruim e fez coisas ruins, ela vai reencarnar ou no animal ou num ser que sofre mais. E é por isso que ela tem um compromisso de fazer caridade, de fazer coisas boas para reencarnar boas. Melhor até atingir o nirvana, né? Exatamente. Também não há apoio, né, Gabriel? Não há nenhum. Eu não gosto de retroagir no papo, mas é o seguinte. Fica à vontade. Vamos voltar um pouco, porque a alma, ficou bem claro que a alma é mortal, juntamente com o corpo. Eles não têm divisão, eles são uma coisa só, alma e corpo. Quando Deus criou o homem, né? Quando Deus foi lá e criou Adão, fez de Adão, né, o homem com o pó da terra. Pega esse código aí, gente. Gênesis 2, capítulo 2, o verso 7. Olha essa fórmula matemática que o Gabriel vai trazer aqui. Então manda. Vamos lá. Deus fez Adão do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Então são dois elementos. Né? Elemento número 1, pó da terra. Pó da terra. Elemento número 2, o fôlego da vida. Quando junta pó da terra e fôlego de vida, o homem passa a ser alma vivente. Não passa a ter a alma vivente? Não, passa a ser. Exatamente, olha a diferença aí. Então a pessoa não tem uma alma. A pessoa, ela é uma alma. Ela é uma alma. Muito que tá interessante. Intimamente ligada, interligada com o seu próprio corpo, né? Então não existe distinção, diferença entre corpo e alma aí. É uma coisa só, gente, tá? É isso que acho que precisa ficar bem claro, né, Show Igor? de bola. Muito bem. E então, se a pessoa ela não vai nem para o céu, não vai nem para o inferno, não vai nem para purgatório e nem reencarna, pô, pastor Igor, mas e aí? A gente ouve falar de céu, a gente ouve falar de inferno ou de fogo, né, eterno lago de fogo, mas e aí? Quando que a pessoa vai receber, então, a sua recompensa? Queria que você abrisse aí 1 Coríntios. Opa, abre aí, 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 51 até o verso 54. 1 Coríntios, capítulo 15, tô nele aqui. 51 a 54. Quando é que os salvos, então, receberão o dom da imortalidade? Manda pra nós. Manda lá. Eis que vos digo um mistério. Isso é Paulo falando, hein? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, que ele acreditava que ficaria vivo, né? vivos, né? Seremos transformados, porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. A imortalidade, lembrando, 1 Timóteo vai dizer que a imortalidade ela é um atributo divino. E aqui os salvos serão revestidos dessa imortalidade. A gente vai ser revestido, ou seja, será uma capa de imortalidade. A Bíblia diz em João capítulo 15 que o galho, que são os ramos, que somos nós, quando estamos ligados à videira, que é Jesus Cristo, nós damos frutos. Perfeito. Mas aquele galho que não está à videira, né, ele seca e morre. E serve para ser jogado no fogo. Então a grande sacada, seja, não tem serventia nenhuma, né? A grande sacada de Jesus está dizendo eu sou a vida.
Então, grudem em mim, venham para onde eu vou. Jesus está dizendo assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito para vocês, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então a grande sacada é, Jesus estará lá, no céu, na eternidade, depois na nova terra, e nós estaremos com ele. Enquanto estivermos com ele, teremos vida. A grande questão é que a promessa é que estaremos com ele para sempre, então teremos vida para sempre. Eu acho assim, ó, não tem terceira via, né? Tem 2 caminhos só. Deus põe pra diante de nós 2 caminhos. Cabe a gente escolher qual caminho que nós vamos seguir. Isso é o livre-arbítrio. É isso aí. Fechou? Então você vai escolher qual? Vida e bênção, né? Obediência, vida e bênção, ou você vai escolher desobediência, rebeldia, e morte e maldição que vem junto com isso aí? As consequências dos seus atos você vai colher. Gabriel, né? tá lendo o texto tá citando, na verdade, um texto que está em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, que diz assim, ó. Isso aí. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Como que vai fazer isso? Como é que vai escolher a vida? Ó o verso 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disso depende da tua vida e a tua longevidade. Ou seja, à medida que vamos escolhendo Cristo Jesus, a gente escolhe a vida. Por quê? Porque ele é a vida. Quem nega Cristo Jesus, nega a vida. Então, a morte, ele é então a ausência. Então, a morte eterna vai ser a ausência de Cristo para sempre. Cara, e como que você vai escolher ele se você não conhece ele? Ah, boa, mano. Boa. Como que você vai escolher ele se você não conhece ele? Boa. Então volta lá no que a gente falou no começo. Estuda, conhece, tenha um relacionamento com ele. Cai pra dentro, né? Cai, ora, estuda, leia, né? Conversa com ele mesmo. Fala do seu íntimo, abre o coração como você faz para um amigo. Boa. Né? Paulo isso, ele vai cara. dizer assim, ó, não queremos que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Isso não quer dizer que quem conhece a Cristo Jesus, quem ama ele de todo o coração, não vai se entristecer. Vai. Então a gente tem luta. Mas Igor, não mas vai diferente. se desesperar. Exato. Porque tem Né? esperança. Tem esperança. E a esperança é a esperança na volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e a gente vai ter a reversão da morte. E a reversão da morte é a vida eterna pela ressurreição. Cara, agora, Gabriel. Que dia maravilhoso que vai ser esse. Tamo junto lá, mano. Nossa, que é isso? Agora eu queria que você me ajudasse Pois lendo não, um fala aí. texto aí, Salmo 6, verso 5. E eu queria que você me falasse como é que a Bíblia descreve o estado dos mortos. Beleza. Legal. Então, não vai pro inferno, não vai pro céu, não reencarna. Tá, mas faz o quê então? Salmo 6, verso 5. Simples, cara. A Bíblia tem muita coisa simples. A gente quer ficar inventando moda, cara. Então é assim, ó. 6:5, né? Mano. Pois na morte não é recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Então não tem Isso, louvor. Não tem nada. É um sono, né? Você quando tá dormindo lá na sua casa lá, você dorme, não sei, você dorme 7 horas, 6 horas, 8 horas, né? Eu que tô com um filho pequeno aí, não sei não, hein, cara, se eu tô dormindo. Cara, o meu ele não tá. Ele dá trabalho também. Então, mas no período, Mas a gente dorme bem. Mas no período que eu e a Pri estamos dormindo, que a gente consegue dormir lá, passou o tempo. Você Sim. não viu quantas horas passou. Pode ter passado meia hora, Então, 8 horas, 4 horas, né? E Paulo vai dizer assim, ó, Não é num sentiu abrir e num nada. fechar de olho. Então, por exemplo, quem morreu há 500 anos atrás, quando for ressuscitado na volta de Jesus, não vai perceber a diferença do tempo de quem morreu semana passada. Quer dizer, esse ato aí Esse no ato, tempo, né? exato. Então, Olha só o que diz Eclesiastes 9:5. Então você que está anotando o texto, você lê o Salmo 6:5 e eu vou ler agora Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, quem morreu, ele deixa de existir. Por quê? Porque desconecta
a função matemática. A função é pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Então, se o fôlego de vida sai, só sobra o pó da terra. A pessoa deixa de ser a alma vivente. Só Igor, sobrou o pó da terra. Então, cara, sabe o que eu acho de tudo isso? Manda. É assim, ó. Tudo que você tem pra fazer, Faz agora, faz irmão. agora, porque senão Eu creio. depois não vai rolar, Eu creio. entendeu? Depois não vai rolar. Eu Faz creio. agora, né? Tudo que é de bom, obviamente, né? Claro. Tudo que é bom, tudo que for de boa fama, boa isso que fama, é ocupe isso. o seu pensamento. né? Boa mensagem. Né? Ainda na questão técnica, eu queria que você lesse aí Manda. Gênesis 3:19. Gênesis 3:19. O que vai acontecer na morte do ser humano? Se existe essa situação, dessa fórmula aí, pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente, Gênesis 3:19. 3:19? Quando a pessoa morrer, o que vai rolar? Ó, no suor do rosto comerás o teu pão, Uhum. até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Nossa, cara, que texto esclarecedor, hein? Deixa eu ler Salmo 146, verso 4. E eu sei que isso pode incomodar aí. Quem tá atento, obviamente, pode incomodar, porque às vezes mexe com a estrutura da Salmo, fé o aí. que você falou aí? Vou achar também. Acha aí Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Eu vou para Salmo 146, 4. Diz assim, ó: saiu-lhes o espírito, e eles tornam ao pó nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Só para você entender, a palavra fôlego de vida lá no Gênesis é a mesma palavra para espírito, ruar. Então, ruar Isso no aí hebraico hebraico. é o sopro, é o vento, é o Espírito. João 3 vai dizer que o Espírito Santo ele é como um vento, né? Você não consegue vê-lo, mas você consegue percebê-lo, né? Então aqui a gente percebe que pó da terra são elementos químicos e físicos, tá? Que a gente encontra aqui na terra. Então somos feitos, a gente tem cálcio, a gente tem potássio, a gente tem fósforo, a gente tem, né, proteínas, a gente tem glóbulos, a gente tem tecidos. Isso vai voltar a ser pó. Mas a gente tem uma fagulha da vida. Quem que é a vida? Deus é vida. Deus é vida. Então, enquanto ele dá a fagulha, e isso é o espírito, quando o espírito se une com o pó da terra, isso se torna alma vivente. Agora, quando a pessoa morre, o espírito volta, tá? Então, sai-lhes o espírito, certo, e a gente torna ao pó. Lê aí Eclesiastes 12:7. 12:7, vamos lá. Diz o seguinte: e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Pegou a visão ou não, gente? Então, Peguei. assim, claro, né? Claro, então, são dois muito claro. elementos. Para que a pessoa tenha vida, ou seja, uma alma vivente, esses dois elementos se juntam. Certo. Lembra quando, didaticamente, Deus foi criar o homem? Ele pega a argila, molda e sopra-lhe as narinas. Então, dá a fagulha do próprio Deus. É o próprio Deus que dá-lhe a fagulha da vida. Tá? Então, esses dois elementos, a gente tem... Então a vida, e quando esses dois elementos se separam, a gente tem a morte. O retorno à vida, tá, é pela ressurreição, e a morte é um estado passageiro. A gente vai perceber, e a gente estudou no estudo anterior, querido ouvinte, que todos vão passar pelo processo da ressurreição. Alguns para a primeira ressurreição, tá, que é a ressurreição das pessoas que estarão em pé na volta de Jesus. Infelizmente outros para a segunda ressurreição, que será então no momento em que depois dos 1000 anos Jesus voltar. Ô, Igor, cara, eu queria falar mais uma coisa. Manda. Ó, que a gente já falou de como Deus fez o homem, né? Deu a vida, né, pro homem. A gente já falou que os mortos, o estado dos mortos é um sono, né? Sim. Mas eles sabem de alguma coisa que acontece aqui na Terra, ou acontece com a gente, os mortos? Cara, a Bíblia diz que não sabem de coisa nenhuma, né? E isso, cara, eu acho muito, muito bom a gente falar nesse assunto aí, muito importante, sabe? Porque é uma verdade que precisa ser falada. Como você falou aí, não é o objetivo criticar nada e nem ninguém. Pelo contrário, a gente quer mostrar o que a Bíblia diz. Sim. Só que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente escuta, vê na TV, sabe? Filme, novela,
tudo, sabe? Não tô falando de nada nem de alguém específico, não. Mas, cara, eles pintam a cena como uma coisa bonita, você entendeu? E até assim, meio até infantil, sabe? Aquela coisa Meio romantizada, né, cara? romantizada, meiga, singela. Cara, e não é isso. Não, infelizmente, não é isso, porque Seria até interessante se fosse, né? Mas a Bíblia diz um panorama diferente. seria né? até bonitinho, mas não é isso, cara. Isso é uma bela do Marapuca, sabe? E o problema, Gabriel, é que tem gente que assiste mais filme do que lê a Bíblia. Exatamente. E aí vai tomando isso como verdade, né? E isso tá verdade. levando muita gente pro engano, cara. Cara, tá mesmo. Você entendeu? Porque, o perdão da palavra, verdade tem que ser dito. Isso aí é coisa do inimigo, cara. Sabe? Eu creio, e a gente realmente tem essa proposta desse estudo aqui de convidar as pessoas para se demorarem na palavra de Deus. Né? De entender e de cravar o conhecimento de Deus do que a gente aprende na Bíblia. Né? Eu vejo, por exemplo, como é que a Bíblia diz que os mortos não sabem de coisa nenhuma e tem gente que às vezes levanta a mão pro céu e diz assim, pô, eu vejo, por exemplo, um jogo de futebol, né? Pô, o jogador sincero fez o gol, aí depois ele pega, levanta a mão pro céu, depois o entrevistador fala, ó, eu vi que você levantou. Pois é, eu levantei porque o meu pai que faleceu tá guardando por mim, eu tenho certeza que ele tá lá guardando por mim. Cara, ele fala uma frase na sinceridade dele. Sinceridade. Tem certeza? Que às vezes é um costume, coisa que ele escutou desde criança, então, né? mas tem certeza da onde? Eu respeito isso, mas da onde que ele aprendeu isso? Da onde que ele aprendeu? Cara, se ele for analisar, ele vai ver que não foi da Bíblia. E essa pessoa que às vezes levanta a mão pro céu e acredita que o pai dele tá sondando, o avô, né, tá uma estrelinha no céu e tal, é a mesma pessoa que, se eu perguntar, você acredita na Bíblia? Pô, acredito que tá escrito lá é verdadeira? Acredito. E a Bíblia tá falando um negócio diferente, cara. Então assim, escolhei hoje a quem sirvais, né? A gente tem que entender. E muito cuidado, Igor, nesse contexto que eu tô falando aí, de você consultar qualquer tipo de, sabe aquela curiosidade? Sabe? Os mortos não sabem, cara, de coisa curiosidade, nenhuma. Isso aí é perigoso. Não mexam com isso. Não mexam com isso, sabe? Muita gente se ferra na curiosidade, entendeu? E por isso aí é perigoso. Às vezes você pode tomar um rumo na sua vida delicado, sabe? E conhecereis a verdade, João 8,32 diz, e a verdade vos libertará. Hoje a gente tem que ter realmente conhecimento, estar municiado do que é a verdade, para entender quais são os enganos. Igual você falou uma palavra interessante, arapuca. Quais são as armadilhas que vão levar a gente realmente para caminhos que não vão trazer felicidade, né, que apresentam talvez um falso conforto, mas vão levar a gente para um engano. Exatamente. Eu termino, querido ouvinte, com um texto, e esse texto, a gente poderia conversar mais, esse assunto realmente é muito grande, mas eu termino dizendo talvez um dos textos mais famosos da Bíblia, está em João 3,16, diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe que muita gente está chorando, ainda mais no período às vezes de doenças, de pandemias, de tristezas. Né? Eu me lembro de nos últimos 24 meses aí ter feito muito mais, eu como pastor, né, como ministerial, ter feito muito mais funerais do que eu gostaria de ter feito. E são situações que doem, são situações que realmente incomodam. Mas há grandes promessas na palavra de Deus e esse choro, esse incômodo, esse luto, ele com certeza é passageiro. E a gente tem aí uma proposta do Deus vivo, aquele que não mente, aquele que não engana, e tem proposto, como resposta ao amor que ele tem pelo ser humano, ele tem proposto a mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto, prestes a vir e doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Há uma vida eterna, tá? Para mim e para você, disponível para aquele que sinceramente gasta tempo em oração, gasta tempo conhecendo a palavra de Deus, entregando a vida para Cristo Jesus e entendendo esse conceito da morte, tá? Entendendo que há reversão para a morte, mas isso é pelo processo de ressurreição e acontecerá quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus. Conheça sobre esse assunto, se estenda, tá, nesse material, conheça mais, desenvolva a esperança de que um dia, em breve, Jesus voltará. Deus abençoe você, Gabriel. Obrigado por conversar. Cara, eu que agradeço hoje. Eu que agradeço o convite seu aí. Agradeço demais o Robertinho de ceder o espaço pra gente. É um cara, gente boníssima, um cara ímpar aí. É isso aí, tamo junto. Valeu. A você, Deus abençoe você. Cai pra dentro, estuda a palavra de Deus. Tamo junto até depois do fim. Amo você. Beijinho. Tchau.